Bem-vindos à aula 9 do nosso curso de acionamento e controle de máquinas elétricas. Estamos entrando num capítulo novo sobre diagramas de comando. Hoje nós vamos focar nos conhecidos diagramas ladder. Ladder é escada em inglês e os diagramas recebem esse nome porque guarda alguma semelhança a uma escada. Os acionamentos, ou os diagramas de controle e comando, dependem muito de dois componentes. Um é o conhecido contator. O contator é como se fosse um relé. Você tem uma bobina que, energizada, vai fechar um ou vários contatos. Normalmente, você tem contatos de força e outros contatos que são apenas para funções lógicas, para estabelecer o raciocínio, digamos assim, que vai fazer aquele determinado circuito ser acionado ou não. Essa figura é uma vista explodida de um contator da WEG. Mas, essencialmente, o que precisamos entender que é um relé, a bobina energizada, fecham-se ou abrem-se outros contatos. Os contatos de força sempre são fechados. Os contatos de comando podem ter uns que abrem e outros que fecham. Aqui está a botoeira, que é outro componente muito usado nos diagramas de comando. A botoeira ela funciona com uma mola. Aqui é o desenho de uma botoeira normalmente aberta. Você entenda que essa haste aqui é móvel, mas tem uma mola. Eu tenho que forçar para baixo para fazer o contato. E se eu tirar o meu dedo da pressão, o contato volta a abrir. Por isso é que o nome dele é normalmente aberto. Para fechar, tem que sair do estado normal através de uma intervenção humana. E tem aquelas botoeiras com contato normalmente fechado. Novamente, aqui essa haste tem uma mola que vai fazê-la retornar para a posição. Se eu pressionar essa haste, eu abro o contato, mas se eu soltar, a mola vai fazer voltar e normalmente ele vai ficar fechado. Isso daqui, comparado aos interruptores que nós temos nas nossas casas, tem uma diferença grande, né? Nas nossas residências, quando você vira a chave para um ponto, ela fica. Você volta, empurra para o outro lado, ela muda de estado. Também é do mesmo tipo, um fechado e outro aberto. Só que não é uma questão de normalmente aberto ou normalmente fechado. Tem uma posição que está aberta, uma posição que está fechada. Para os acionamentos industriais, a botoeira é muito interessante, porque mais adiante nós vamos ver a ideia de um contato de grude, que vai permitir você fechar um contato e, na eventual falta de energia elétrica, aquele contato vai se abrir e será necessária a intervenção humana para voltar a ser acionado. Isso no caso, digamos, de uma esteira rolante. Essa esteira está funcionando, falta energia para todo o sistema. Se na volta da energia tudo retomasse a operação sem uma intervenção humana, poderia haver um acidente. Evidentemente, tem algumas aplicações que isso não é interessante. Digamos, uma geladeira. Uma geladeira faltou energia, você deixa de refrigerar. Quando volta a energia, você quer que imediatamente a geladeira volte a funcionar, não seja necessária a intervenção humana. Isso tudo tem que ser avaliado caso a caso. Mas para os diagramas de comando, que nós vamos ver a seguir, então, as botoeiras, por esse motivo que eu coloquei, têm um papel importante e os contatores. Bem, vamos ilustrar aqui
como a simbologia usada no livro. Um contato normalmente aberto vai ser representado dessa forma, um contato normalmente fechado dessa forma, uma bobina ou relé do contator, uma vez passando corrente por essa bobina, você vai atracar então o relé, pelo princípio da relutância. Lâmpadas que são usadas para sinalização são representadas dessa forma. E existem algumas bobinas que são temporizadas, ou seja, o contato não vai fechar imediatamente após a circulação de corrente, vai demorar um tempo. Isso é importante. O exemplo a seguir vai ilustrar a necessidade de ter algumas bobinas temporizadas. A temporização, no caso de um circuito analógico, você consegue com cargas de capacitores, por exemplo, no circuitinho RC. Bom, vamos entender aos poucos como é essa filosofia do diagrama ladder. No livro tem mais exemplos, mas algumas coisas importantes. Todos os diagramas de controle vão ter duas partes. Um diagrama para o circuito de potência e um diagrama para o circuito de controle. Esse diagrama de circuito de controle é que recebe o nome de ladder. É como se o ladder fosse o raciocínio, a mente. E o diagrama de potência, os braços que vão executar o trabalho, a força. Os ramos dessa estrutura ladder vão em paralelo, como são paralelos os degraus de uma escada. Para cada ramo, para cada degrau dessa escada, é colocado apenas um relé, um desses relés que, energizados, vão atracar as bobinas. Por que apenas um? Porque se você colocar duas bobinas por ramo, a tensão sobre cada uma delas vai ficar menor e é capaz de não ter corrente suficiente para atracar o relé. E os ramos devem receber alimentação diretamente. Não devem ter nenhum outro contato que retire a alimentação dos ramos do ladder. Isso tudo deve estar um pouco abstrato, vamos concretizar a situação. Imagina que você deseja partir um motor dentro daquela filosofia Y-delta. Primeiro, conecta as bobinas do motor em Y, em seguida, conecta em delta. Então, aqui está ilustrado o circuito de potência. Sempre nós devemos começar pelo circuito de potência. Ele é mais fácil de ser montado, de ser entendido. Então, aqui estão ilustradas as 3 bobinas do motor trifásico, com os terminais anotados como 1, 4, 2, 5, 3, 6. Então, inicialmente, essas bobinas têm que ser arranjadas em Y e, num segundo momento, em delta. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, colocamos aqui um relé 3. Uma vez energizada a bobina K3, esses 3 contatos, que são contatos de força, aqui eu estou falando de diagrama de força, vão fechar. Quando esses 3 contatos fecharem, eu fecho um curto-circuito entre os pontos 4, 5, 6. Evidentemente, nessa hora, esses contatos K2 precisam estar abertos, senão a coisa ia ficar feia. Então, K2 aberto, eu fecho K2 aberto, eu fecho K3, coloco esses 3 pontos 4, 5, 6 conectados, ponto comum, e vou alimentar por 1, 2 e 3. Então, 1, 2 e 3 estão conectados com as 3 fases do meu sistema de potência.
É colocado aqui também um contato, ou 3 contatos K1, que vão ser acionados quando circular corrente pela bobina K1. Alguém poderia falar, não, mas eu já poderia estar ligado diretamente com a linha. O motor não iria funcionar. Só funcionaria se eu fechasse o K3 para haver circulação de corrente. Mas é uma questão também de segurança que tenha esse K1. Para o motor, de fato, não estar energizado antes de uma intervenção humana. Caso contrário, esses terminais do motor já estariam energizados, ainda que o motor parado, uma pessoa inadvertidamente poderia levar um choque ao colocar a mão nesses terminais. Então, por isso, há necessidade desse contator nomeado de K1. Percebam, já precisamos de 2 contatores, K1 e K3. E, em seguida, nós vamos querer passar para a situação delta. Ou seja, quando nós fizermos a ligação delta, o terminal 4, não é, vai se conectar ao terminal 2, o terminal 5 vai se conectar ao terminal 3 e o terminal 4, o terminal 6 vai se conectar ao terminal 1. Quando eu fizer isso, essa conexão está em delta. O que foi feito efetivamente aqui? Houve uma troca, né, nas fases da saída. Quando eu fechar o K2, o K3 vai ter que estar aberto. Bom, então, essa foi a ideia da construção do diagrama de força. A lógica para o comando também já é clara. Começa-se energizando K1, logo em seguida fecha-se K3, com uma garantia que K2 esteja aberto. Passado um tempo, K3 é aberto e só depois K2 é fechado. Deve ter um momento em que nós não teremos K3 e K2 abertos durante um curto intervalo de tempo para evitar qualquer problema de um curto-circuito. Essa é a lógica. Vamos ver como que ela pode ser feita. Então, para executar essa lógica, existe um relé especial que é fabricado pela WEG, que é um relé, uma bobina desse tipo aqui, temporizada, como eu expliquei antes, que uma vez que passa corrente por essa bobina, tem um contato associado a esse relé, que esse relé, chama a atenção também, não tem contatos de força, só tem contatos de controle. Então, uma vez que passe corrente por K1, vai ter essa chave, indicada dessa forma, colocada aqui KT1, que vai fechar imediatamente. E tem, passado um tempo, essa chave, que é normalmente aberta, vai fechar. É dado um tempo, esse tempo é fixo, de 100 milissegundos, para garantir que não haverá a mínima chance de um curto-circuito, e depois desse tempo, esse contato KT1 com esse outro símbolo vai fechar. Olha aqui, esse KT1 aparece aqui. Só para ajudar a memorização. Esse desenho lembra um pouco o Y. Esse desenho aqui dá uma ideia, claro que isso está bem estilizado, mas de um delta. Então, esse relé especial é vendido e fabricado para as partidas Y delta. Então, vamos lá. Aqui estão os ramos que eu falei do chamado diagrama ladder. Lembra uma escada. Essa minha escada está inclinada. Em cada ramo, eu tenho apenas a bobina de um relé.
Só a bobina de um relé. Nunca duas bobinas no mesmo ramo. Novamente, porque aqui está a alimentação, linha 1 passa por esse barramento, linha 2 por esse barramento. Então, aqui eu poderia ter 220 volts. É o caso do equipamento que temos no laboratório. Mais adiante mostraríamos um filme, um equipamento didático da VEG. Então, entre esse barramento L2 e esse barramento, nós temos 220 volts. Se eu colocasse duas bobinas em série e fossem iguais, sobre cada uma teria só 110 volts. E a corrente que circularia pela bobina não seria suficiente para atracar os contatos. Por isso, em cada ramo, como eu disse, apenas um relé. Essas lâmpadas são colocadas em paralelo com as bobinas, são lâmpadas de 220 volts, no caso, e baixa potência apenas para indicar que a bobina está energizada, porque, caso contrário, não haveria essa visualização. Essa daqui é uma indicação que os contatos estão fechados para Y, e isso é uma indicação, essa lâmpada, quando acender, que os contatos estão ligados em delta. As bobinas estão ligadas em delta. Então, vamos ver como foi a ideia. Isso é construído de uma forma intuitiva. Depois de algum tempo, se cria algum traquejo para construir os diagramas ladder. Coloca-se, essa daqui são as botoeiras, tem uma botoeira para iniciar o processo e uma para parar o processo. Essa para parar é uma botoeira normalmente fechada. Perceba que no momento que eu empurrar essa botoeira, eu desenergizo todo o sistema e tudo volta ao estado original. Mas isso é só para terminar. Inicialmente, eu fecho essa botoeira, energizo a bobina K1. Quando eu energizo a bobina K1, eu vou fechar os 3 contatos associados a K1. Isso tudo tem num contator. O contator vem com a bobina, com os contatos para força e com contatos auxiliares. Esses daqui são contatos principais do circuito de força. Vão fechar. E, além disso, vai fechar um contato também associado a essa bobina, mas é um contato auxiliar. Ele não está preparado para correntes elevadas. E isso tudo, cada contator tem sua especificação. Por exemplo, 10 amperes, 20 amperes, 50 amperes, e esses K1 são para baixa corrente. 1000 amperes aqui já é suficiente. Qual é a ideia desse contato colocado em paralelo com a chave? Esse contato é conhecido como contato de selo ou grude. É uma ideia simples, mas muito bem bolada. Vejamos, eu fechei a minha botoeira. Vocês sabem que tem uma molinha aqui que vai empurrar ela de volta, mas eu ainda estou com o meu dedo fazendo o contato. Circula corrente pelo K1. Fecham os contatos de força e fecham esse contato auxiliar. Quando eu tirar meu dedo, a bobina continua energizada pelo K1. E isso daqui vai continuar eternamente energizado, a menos que eu aperte a botoeira de parar. O momento que K1 está energizado, esse contato auxiliar, também normalmente aberto, fecha. Ao fechar esse contato, eu energizo o relé temporizado KT1. E ao energizar o relé temporizado KT1, eu vou fechar imediatamente essa chave. Quando essa chave fecha, eu estou energizando K3. Ao energizar K3, voltando lá, eu fechei 4, 5, 6 em curto. Então, novamente, qual é a ideia? Energizei K1, o contato de selo mantém K1 energizado, fecha esse contato auxiliar de K1,
K1 tem 3 contatos principais e 2 contatos auxiliares. E energiza a bobina temporizada KT1. A bobina KT1 energizada imediatamente fecha essa chave, que é uma chave associada à bobina KT1. E com isso, K2 está normalmente fechado, eu energizo K3. Passado um tempo que eu ajusto no meu relé, existe um potenciômetro para ajustar esse relé, vai depender de cada motor, o momento mais adequado de passar de Y para delta. Esse contato abre e o contato KT1 fecha, mas não imediatamente. Ainda tem um tempo de garantia. Esse tempo é fixo, do relé de 100 milissegundos. Passado esses 100 milissegundos, esse contato vai fechar. Ao fechar esse contato, eu energizo a bobina, aqui não está indicado, mas é a bobina K2. Essa bobina K2 fechada, as conexões passam a ficar em delta. Sempre as lâmpadas correspondentes estão acesas. É interessante observar que se colocou em série, com esses ramos, também contatos normalmente fechados de K2 e de K3. São contatos auxiliares dos relés K3, que é esse que se encontra aqui, K3, e K2 é esse. Vocês me desculpem, não está marcado, mas esse daqui é o K2. No livro está correto. Note que quando está circulando corrente por K3, aquele contato normalmente fechado vai abrir. É uma garantia, mais uma garantia, que não teremos simultaneamente K2 e K3 energizados. Percebam aqui a segurança dupla. Primeiro, um tempo de 100 milissegundos até que eu mude de K1, KT1, Y para KT1 delta. Eles nunca estão ligados ao mesmo tempo. E entre um e o outro ainda tem um tempo de 100 milissegundos. Adicionalmente, se coloca em série essas bobinas, esses contatos, para garantir que quando o K3 está energizado, esse ramo está desenergizado. E quando esse ramo está energizado, aqui é K2, aquele dali está aberto. Então, a partir dessa sequência, se eu apertar a tecla Start, o motor inicialmente vai ter seus enrolamentos conectados em Y, em seguida conectados em delta. O tempo para mudar de Y para delta, que vai depender de cada motor, é possível usar nesse relé auxiliar. Bem, eu chamo a atenção de vocês que isso foi só um exemplo. No livro tem outros exemplos e tem exercícios. Exercícios que são mais difíceis do que isso que a gente viu. É necessário praticar para criar algum traquejo com a construção dos diagramas LAB. Para esses circuitos mais sofisticados, existem técnicas de projeto, como as redes de Petri, mas não é o caso que vem para os acionamentos de máquinas elétricas. Esses são recursos usados para sistemas mais complexos, como seria o caso de um prédio com vários elevadores, para escolher aquele elevador mais adequado para ser chamado, ou com sistemas de esteiras rolantes num aeroporto para levar as bagagens. Mas isso foge ao escopo do nosso curso. Está mais adequado para um curso de automação. Então, eu agradeço a atenção de vocês e aguardo para a próxima aula.